Capítulo 35. Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse: É isto que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia deve ser sagrado, um dia solene dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. É isto que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor. Quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou, isto é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases, a arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo, a mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com o seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com seu suporte, a cortina do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas e as cordas da tenda, as estacas e as cordas do pátio, e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. Então o povo de Israel foi para casa, e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor, a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor. E também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia, que podia ser usada para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito: fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir e para o incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Capítulo 36.
Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo que é preciso para construir a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário. O trabalho que o senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada. Pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Eles costuraram 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. E fizeram a mesma coisa com as outras 5. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os 2 jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda. Fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze para prenderem as 2 peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidos de vermelho, e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia, a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul, e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 armações e mais 2 armações para os cantos. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim, havia 8 armações e 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases dos seus postes eram de prata.
Para a entrada da tenda, foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes com prendedores e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Capítulo 37. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de acácia. A arca media 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 pés da arca, ficando 2 argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados da arca para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Ele fez 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de 4 dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso estavam as argolas, por onde passavam os cabos que eram usados para se carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças e as jarras que eram usados para as ofertas de vinho. Bezalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro com seus botões e as suas pétalas formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços tinha 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 3 pares de braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez 7 lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado, medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e tinha 90 centímetros de altura. As pontas, nos 4 cantos, formavam uma só peça com o altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez 2 argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável, misturado como perfume. Capítulo 39. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha, foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto,
as quais foram presas nos seus dois lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi feito como o manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em dois. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões dos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepeliz, colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã; outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos, e a mitra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. E amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, um incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés.
Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40. O Senhor Deus disse a Moisés: No dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda, coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com suas roupas de sacerdote e depois de ungí-lo, o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida você os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. E isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim, no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente da mesa, e ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda, e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela, Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas, se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver, durante o dia, a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda. E durante a noite, viam o fogo queimando em cima dela. Leitura complementar. Patriarcas e Profetas. Capítulo 29. Inimizade de Satanás
contra a lei. O primeiro esforço de Satanás para destruir a lei de Deus, esforço este feito entre os santos habitantes do céu, pareceu por algum tempo ser coroado de êxito. Grande número de anjos foram seduzidos, mas o triunfo aparente de Satanás redundou em derrota e perda, separação de Deus e banimento do céu. Quando se renovou o conflito na terra, Satanás de novo alcançou uma aparente vantagem. Pela transgressão, o homem se tornou seu escravo, e o reino do homem também foi entregue nas mãos do maioral dos rebeldes. Parecia agora aberto o caminho para Satanás estabelecer um reino independente e desafiar a autoridade de Deus e de seu Filho. Mas o plano da salvação possibilitou ao homem ser de novo trazido à harmonia com Deus e prestar obediência à sua lei, e tanto ao homem como à terra serem finalmente redimidos do poder do maligno. Foi outra vez derrotado Satanás, e outra vez recorreu ao engano, na esperança de converter sua derrota em vitória. Para suscitar a rebelião na raça decaída, representou agora a Deus como injusto por ter permitido ao homem transgredir a sua lei. Por quê, disse o ardiloso tentador, permitiu Deus que o homem fosse posto à prova, para pecar e trazer a miséria e a morte, quando ele sabia qual seria o resultado? E os filhos de Adão, esquecidos da longânima misericórdia que concedera ao homem outra prova, não tomando em consideração o sacrifício admirável e terrível que sua rebelião custara ao Rei do Céu, deram ouvidos ao tentador e murmuraram contra o único ser que os podia salvar do poder destruidor de Satanás. Milhares existem hoje repercutindo a mesma queixa revoltosa contra Deus. Não veem que o despojar o homem da liberdade de escolha seria privá-lo de sua prerrogativa de um ser inteligente e fazer dele um mero autômato. Não é propósito de Deus coagir a vontade. O homem foi criado como um ser moral livre. Como os habitantes de todos os outros mundos, devia ser sujeito à prova da obediência. Mas nunca é levado a uma posição tal em que render-se ao mal se torne coisa forçosa. Nenhuma tentação ou prova se permite vir àquele que é incapaz de resistir. Deus nos proveu de tão amplos recursos que o homem jamais ter-se-ia encontrado na contingência de ser derrotado no conflito com Satanás. Aumentando-se os homens sobre a terra, quase o mundo todo se uniu às fileiras da rebelião. Mais uma vez, pareceu Satanás haver ganho a vitória. Mais uma vez, porém, a onipotência suprimiu a operação da iniquidade, e a terra foi pelo dilúvio purificada de sua contaminação moral. Diz o profeta: havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça, e não atenta para a majestade do Senhor. Isaías capítulo 26, versos 9 e 10. Assim foi depois do dilúvio. Livres de seus juízos, os habitantes da terra de novo se rebelaram contra o Senhor. 2 vezes, o concerto de Deus e seus estatutos foram rejeitados pelo mundo. Tanto o povo anterior ao dilúvio como os descendentes de Noé rejeitaram a autoridade divina. Então Deus entrou em um concerto com Abraão e tomou para si um povo que se tornasse os depositários de sua lei. A fim de seduzir e destruir este povo, Satanás logo começou a lançar as suas ciladas. Os filhos de Jacó foram tentados a contrair matrimônio com os gentios e a adorar os seus ídolos. Mas José foi fiel a Deus e sua fidelidade foi um constante testemunho da verdadeira fé. Foi para apagar esta luz que Satanás trabalhou por meio da inveja dos irmãos de José, a fim de fazer com que ele fosse vendido como escravo para um país gentílico. Deus, entretanto, encaminhou os acontecimentos de maneira que o seu conhecimento fosse dado ao povo do Egito. Tanto na casa de Potifar, como na prisão, José recebeu uma educação e ensino que, com o temor de Deus, o prepararam para sua elevada posição de primeiro-ministro da nação. Do palácio dos faraós foi sentida a sua influência por todo o país, e o conhecimento de Deus propagou-se larga e extensamente. Os israelitas no Egito também se tornaram prósperos e ricos, e enquanto foram fiéis a Deus,
exerceram dilatada influência. Os sacerdotes idólatras ficaram alarmados ao verem a nova religião alcançar favor. Inspirados por Satanás, com a inimizade desse para com Deus do céu, aplicaram-se a apagar a luz. Aos sacerdotes era confiada a educação do herdeiro do trono, e era este espírito de decidida oposição a Deus e de zelo pela idolatria o que modelava o caráter do futuro monarca, e determinou crueldade e opressão para com os hebreus. Durante os 40 anos que se seguiram à fuga de Moisés do Egito, a idolatria pareceu ter vencido. Ano após ano, as esperanças dos israelitas tornavam-se mais débeis. Tanto o rei como o povo exultavam em seu poderio e zombavam do Deus de Israel. Este espírito desenvolveu-se até que culminou no faraó que foi enfrentado por Moisés. Quando o chefe hebreu chegou perante o rei com uma mensagem do Senhor Deus de Israel, não foi a ignorância acerca do verdadeiro Deus, senão o desafio ao seu poder, o que inspirou a resposta: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Não conheço o Senhor. De princípio a fim, a oposição de Faraó ao mando divino não foi o resultado da ignorância, mas do ódio e desafio. Posto que os egípcios houvessem durante tanto tempo rejeitado o conhecimento de Deus, o Senhor ainda lhes deu oportunidade para o arrependimento. Nos dias de José, o Egito fora um abrigo para Israel. Deus fora honrado pela bondade manifesta a seu povo. E agora, aquele ser longânimo, tardio em iras e cheio de compaixão, deu a cada juízo prazo para realizar a sua obra. Os egípcios, recebendo maldição por meio dos mesmos objetos que adoravam, tiveram prova do poder de Jeová, e todos os que quisessem poderiam sujeitar-se a Deus e escapar de seus juízos. O fanatismo e obstinação do rei tiveram como resultado espalhar o conhecimento de Deus e levar muitos dos egípcios a entregarem-se a seu serviço. Foi porque os israelitas estivessem tão dispostos a unir-se com os gentios e imitar-lhes a idolatria que Deus lhes permitiu descerem ao Egito, onde a influência de José era largamente sentida, e onde as circunstâncias lhe eram favoráveis para permanecerem como um povo distinto. Ali também a grosseira idolatria dos egípcios e sua crueldade e opressão durante a última parte da peregrinação dos hebreus devia ter inspirado neles a aversão à idolatria e os devia ter levado a fugir para o Deus de seus pais em busca de refúgio. Esta providência mesma tornara Satanás um meio para servir a seu propósito, obscurecendo a mente dos israelitas e levando-os a imitar as práticas de seus senhores pagãos. Devido à veneração supersticiosa em que pelos egípcios eram tidos animais, não se permitia aos hebreus, durante seu cativeiro, apresentar ofertas sacrificais. Assim, sua mente não era dirigida por este culto ao grande sacrifício, e enfraqueceu-se-lhes a fé. Quando chegou o tempo para o livramento de Israel, Satanás se pôs a resistir aos propósitos de Deus. Era seu firme intuito que aquele grande povo, que contava mais de 2 milhões de almas, fosse conservado na ignorância e superstição. Aquele povo, a quem Deus prometera abençoar e multiplicar e tornar um poderio na terra, e por meio do qual ele revelaria o conhecimento de sua vontade, povo de quem ele faria os guardas de sua lei, aquele mesmo povo estava Satanás procurando conservar na obscuridade e cativeiro, para que pudesse extinguir de seus espíritos a lembrança de Deus. Quando se operaram os prodígios perante o rei, Satanás estava postos para contrariar a sua influência e impedir Faraó de reconhecer a supremacia de Deus e obedecer à sua ordem. Satanás fez tudo em seu alcance para contrafazer a obra de Deus e resistir à sua vontade. O único resultado foi preparar o caminho para maiores exibições de poder e glória divinos e tornar mais visíveis, tanto para israelitas como para todo o Egito, a existência e soberania do Deus verdadeiro e vivo. Deus libertou Israel com grandiosas manifestações de seu poder e com juízos sobre todos os deuses do Egito. Tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo.
para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Salmo capítulo 105, versos 43 a 45. Ele os livrou de seu estado servil, para que os pudesse levar a uma terra boa, terra esta que, em sua providência, lhes fora preparada como refúgio de seus inimigos, onde pudessem habitar sobre a sombra de suas asas. Ele os levaria para si mesmo, e os cingiria em seus eternos braços, e em troca de toda a sua bondade e misericórdia para com eles, exigia-se-lhes que não tivessem outros deuses diante dele, o Deus vivo, e exaltassem seu nome e o fizessem glorioso na terra. Durante o cativeiro no Egito, muitos israelitas haviam perdido, em grande parte, o conhecimento da lei de Deus, e misturaram seus preceitos com costumes e tradições gentílicos. Deus os levou ao Sinai, e ali de viva voz declarou sua lei. Satanás e anjos maus estavam a postos. Mesmo enquanto Deus estava a proclamar a lei a seu povo, Satanás achava-se a tramar no intuito de tentá-los a pecar. Deste povo que Deus escolhera, ele queria apoderar-se, em presença mesmo do céu. Conduzindo-os à idolatria, destruiria a eficácia de todo o culto, pois como poderá o homem elevar-se adorando o que não é mais elevado do que ele próprio, e que pode ser símbolo de sua própria mão? Se o homem pudesse tornar-se tão cego ao poder, majestade e glória do Deus infinito, que o representasse por uma imagem esculpida, ou mesmo por um quadrúpede ou réptil, se pudesse de tal maneira esquecer-se de sua própria relação para com a divindade, formado como ele é à imagem de seu Criador, que se prostrasse ante esses objetos repelentes e inanimados, estaria aberto então o caminho para a detestável licenciosidade. As más paixões do coração estariam desenfreadas, e Satanás teria amplo domínio. Junto mesmo do Sinai, Satanás começou a executar seus planos para subverter a lei de Deus, levando assim avante a mesma obra que iniciara no céu. Durante os 40 dias em que Moisés se achava no monte, com Deus, Satanás esteve ocupado provocando dúvida, apostasia e rebelião. Enquanto Deus escrevia sua lei, a fim de ser confiada ao seu povo do concerto, os israelitas, negando sua fidelidade para com Jeová, estavam a pedir deuses de ouro. Quando Moisés veio da terrível presença da glória divina, com os preceitos da lei, que se haviam comprometido a obedecer, encontrou-os em franco desafio aos mandos da mesma, curvando-se em adoração perante uma imagem de ouro. Levando Israel a este ousado insulto e blasfêmia dirigidos a Jeová, Satanás planejara efetuar a sua ruína. Visto que se mostraram tão completamente degradados, tão insensíveis aos privilégios e bênçãos que Deus lhe oferecera, e aos seus próprios compromissos solenes e repetidos de fidelidade, o Senhor se divorciaria deles, acreditava ele, e os votaria à destruição. Assim se asseguraria a extinção da descendência de Abraão, aquela descendência da promessa que deveria preservar o conhecimento do Deus vivo e por meio do qual ele deveria vir, a saber, a verdadeira semente, a qual deveria vencer Satanás. O grande rebelado havia projetado destruir Israel e assim transtornar o propósito de Deus. Mas de novo foi derrotado. Por pecador que fosse, o povo de Israel não foi destruído. Enquanto aqueles que obstinadamente se dispuseram ao lado de Satanás foram extirpados, o povo, humilhado e arrependido, foi misericordiosamente perdoado. A história desse pecado ficaria como testemunho perpétuo da culpabilidade e castigo da idolatria e da justiça e longânima misericórdia de Deus. O universo inteiro foi testemunha das cenas do Sinai. Nos efeitos das duas administrações, viu-se o contraste entre o governo de Deus e o de Satanás. De novo, os habitantes, destituídos de pecado, de outros mundos, viram os resultados da apostasia de Satanás e a espécie de governo que ele teria estabelecido no céu, caso lhe houvesse sido permitido exercer domínio. Fazendo os homens violarem o segundo mandamento, visava Satanás rebaixar suas concepções acerca do ser divino.
Pondo de lado o quarto, falosia esquecer-se completamente de Deus. A reivindicações divina, reverência e culto acima dos deuses dos gentios baseia-se no fato de que ele é o Criador e que a ele todos os outros seres devem sua existência. Assim é isto apresentado na Bíblia. Diz o profeta Jeremias: o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Todo o homem se embruteceu e não tem ciência, envergonhando-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nelas. Vaidades são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Jeremias capítulo 10, versos 10 a 12 e versos 14 a 16. O sábado, como um memorial do poder criador de Deus, designa-o como o que fez os céus e a terra. Daí o ser ele uma testemunha constante de sua existência e lembrança de sua grandeza, sua sabedoria e seu amor. Houvesse sido o sábado sempre observado de maneira sagrada e nunca poderia ter havido um ateu ou idólatra. A instituição do sábado, que se originou no Éden, é tão antiga como o próprio mundo. Foi observado por todos os patriarcas desde a criação. Durante o cativeiro no Egito, os israelitas foram obrigados por seus maiorais de tarefa a violar o sábado. Quando a lei foi proclamada no Sinai, as primeiras palavras do quarto mandamento foram: lembra-te do dia do sábado para o santificar, mostrando que o sábado não foi instituído então. Aponta-se-nos a sua origem na criação. A fim de obliterar a lembrança de Deus da mente dos homens, visava Satanás destruir este grande memorial. Se pudessem os homens ser levados a esquecer seu Criador, não fariam esforços para resistir ao poder do mal, e Satanás estaria certo de sua presa. A inimizade de Satanás à lei de Deus compeliu-o a fazer guerra contra cada preceito do Decálogo. Com o grande princípio de amor e fidelidade para com Deus, o Pai de todos, relaciona-se intimamente o princípio do amor e obediência filial. O desdém à autoridade paterna logo determinará o desdém pela autoridade de Deus. Daí os esforços de Satanás para diminuir a obrigação imposta pelo quinto mandamento. Entre os povos gentílicos, o princípio estipulado nesse preceito era pouco atendido. Em muitas nações, os pais eram abandonados ou mortos, logo que a idade os tornava incapazes de proverem por si as suas necessidades. Na família, a mãe era tratada com pouco respeito, e pela morte de seu marido, exigia-se-lhe submeter-se à autoridade do filho mais velho. A obediência filial foi ordenada por Moisés, mas, afastando-se os israelitas do Senhor, o quinto mandamento, juntamente com outros, veio a ser desrespeitado. Satanás foi homicida desde o princípio. Logo que obteve poder sobre a raça humana, não somente os dispôs a odiar e matar uns aos outros, mas, para mais ousadamente desafiar a autoridade de Deus, fez da violação do sexto mandamento uma parte da religião deles. Mediante concepções pervertidas acerca dos atributos divinos, nações gentílicas foram levadas a crer serem necessários os sacrifícios humanos a fim de conseguirem o favor de suas divindades. E as mais horríveis crueldades têm sido perpetradas sobre várias formas de idolatria. Entre estas estavam o costume de fazer seus filhos passarem pelo fogo perante seus ídolos. Quando um deles saía ileso desta prova, o povo acreditava que suas ofertas eram aceitas. Aquele que assim se livrava era considerado como especialmente favorecido pelos deuses. Era acumulado de benefícios e, a seguir, sempre tido em grande estima. E por mais graves que fossem os seus crimes, nunca era punido. Mas se acontecesse ser algum queimado ao passar pelo fogo, estaria selada a sua sorte. Acreditava-se que a ira dos deuses podia ser aplacada
unicamente tirando a vida da vítima. E era ela, de acordo com isto, oferecida em sacrifício. Em tempos de grande apostasia, prevaleceram estas abominações, até certo ponto, entre os israelitas. A violação do 7º mandamento cedo também foi praticada em nome da religião. Os mais licenciosos e abomináveis ritos foram incluídos como parte do culto gentílico. Os próprios deuses eram representados como impuros e seus adoradores davam rédeas soltas às suas vis paixões. Prevaleciam vícios contra a natureza e as festas religiosas eram caracterizadas por uma franca e geral impureza. A poligamia foi praticada em época primitiva. Foi um dos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo antediluviano. Todavia, depois do dilúvio, tornou-se novamente muito espalhada. Era o esforço calculado de Satanás perverter a instituição do casamento, a fim de enfraquecer as obrigações próprias à mesma e diminuir a sua santidade. Pois de nenhuma outra maneira poderia ele, com maior certeza, desfigurar a imagem de Deus no homem e abrir as portas à miséria e ao vício. Desde o início do grande conflito, tem sido o propósito de Satanás representar mal o caráter de Deus e provocar a rebelião contra sua lei. E esta obra parece ser coroada de êxito. As multidões dão ouvidos aos enganos de Satanás e dispõem-se contra Deus. Mas, em meio da operação do mal, os propósitos de Deus avançam perseverantemente ao seu cumprimento. A todos os seres criados está ele a tornar manifestas sua justiça e benevolência. Por meio das tentações de Satanás, o gênero humano todo se tornou transgressor da lei de Deus. Mas pelo sacrifício de seu Filho, abriu-se um caminho por onde podem voltar a Deus. Mediante a graça de Cristo, podem habilitar-se a prestar obediência à lei do Pai. Assim, em todos os séculos, do meio da apostasia e rebelião, Deus reúne um povo que lhe é fiel, povo em cujo coração está a sua lei. Foi por meio do engano que Satanás seduziu os anjos. Dessa forma, tem ele em todos os tempos levado avante sua obra entre os homens, e continuará com esta maneira de agir até ao fim. Declarasse ele abertamente achar-se a guerrear contra Deus e sua lei, e os homens estariam acautelados. Ele, porém, se disfarça e mistura a verdade com o erro. As mais perigosas falsidades são as que se encontram misturadas com a verdade. É assim que se recebem erros que cativam e arruinam a alma. Por este meio, Satanás leva o mundo consigo. Aproxima-se, porém, o dia em que seu triunfo para sempre se finalizará. O trato de Deus com a rebelião terá como resultado desmascarar completamente a obra que durante tanto tempo se tem continuado encobertamente. Os resultados do governo de Satanás, os frutos de se porem de lado os estatutos divinos, serão patenteados a todas as inteligências criadas. A lei de Deus ficará inteiramente reivindicada. Ver-se-á que todo o trato de Deus foi orientado com referência ao bem eterno de seu povo e ao bem de todos os mundos que ele criara. O próprio Satanás, na presença do universo como testemunha, confessará a justiça do governo de Deus e a retidão de sua lei. Não muito longe está o tempo em que Deus se levantará a fim de reivindicar sua autoridade insultada. O Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Isaías capítulo 26, verso 21. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Malaquias capítulo 3, verso 2. Ao povo de Israel, por causa de sua pecaminosidade, foi vedado aproximar-se do monte, quando Deus estava para descer sobre ele e proclamar sua lei. Não acontecesse que fossem consumidos pela ardente glória de sua presença. Se tais manifestações do poder de Deus assinalaram o local escolhido para a proclamação de sua lei, quão terrível deverá ser o seu tribunal quando ele vier para a execução destes estatutos sagrados. Como suportarão sua glória no grande dia da paga final aqueles que conculcaram sua autoridade? Os terrores do Sinai deviam representar ao povo as cenas do juízo.
o som de uma trombeta convocou Israel a encontrar-se com Deus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus convocarão, da terra toda, tanto os vivos como os mortos, à presença de seu juiz. O Pai e o Filho, acompanhados por uma multidão de anjos, estavam presentes no monte. No grande dia do juízo, Cristo virá na glória de seu Pai com seus anjos. E ele se assentará então no trono de sua glória, e diante dele reunir-se-ão todas as nações. Quando a presença divina se manifestou no Sinai, a glória do Senhor era como fogo devorador à vista de todo Israel. Mas quando Cristo vier em glória, com seus santos anjos, a terra toda será grandemente iluminada com a terrível luz de sua presença. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmo capítulo 50, versos 3 e 4. Uma torrente abrasada manará e sairá de diante dele, a qual fará com que os elementos se derretam com intenso calor, e a terra, bem como as obras que nela há, se queimarão. Manifestar-se-á o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 e 8. Nunca, desde que o homem foi criado, se testemunhou uma manifestação de poder divino como a que houve quando a lei foi proclamada do Sinai. A terra abalava-se e os céus desfilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, o Deus de Israel. Salmo 68, verso 8. Por entre as mais tremendas convulsões da natureza, a voz de Deus, semelhante a uma trombeta, foi ouvida da nuvem. A montanha abalou-se da base ao cume, e as hostes de Israel, pálidas e a tremer de terror, caíram sobre seus rostos em terra. Aquele cuja voz então abalou a terra declarou: Ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Hebreus capítulo 12, verso 26. Dizem as Escrituras: O Senhor, desde o alto, bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada de sua santidade, e os céus e a terra tremerão. Jeremias capítulo 25, verso 30, e Joel capítulo 3, verso 16. Naquele grande dia vindouro, o próprio céu se afastará, como um livro que se enrola, e todo monte e ilha mover-se-ão de seus lugares. De todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Isaías capítulo 24, verso 20. Pelo que todas as mãos se debilitarão, todos os rostos se farão lívidos, e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. E visitarei sobre o mundo a maldade, diz o Senhor. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías capítulo 13, versos 7 e 8, e versos 11 e 13. Jeremias capítulo 30, verso 6. Quando Moisés veio da presença divina, no monte, onde havia recebido as tábuas do testemunho, o culpado Israel não podia suportar a luz que lhe glorificava o rosto. Quanto menos poderão os transgressores olhar para o Filho de Deus quando ele aparecer na glória de seu Pai, rodeado por todo o exército celestial, para executar juízo sobre os transgressores de sua lei e os que rejeitaram a sua glória. Aqueles que desrespeitaram a lei de Deus e pisaram a pés o sangue de Cristo, os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, esconder-se-ão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dirão às montanhas e às rochas: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro,
e meter-se-á pelas fendas das rochas, e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória à sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías capítulo 2, versos 20 e 21. Ver-se-á então que da rebelião de Satanás contra Deus resultou ruína a si mesmo e a todos os que escolheram fazer-se seus súditos. Ele fizera parecer que grande bem resultaria da transgressão. Ver-se-á, porém, que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque eis que aquele dia vem ardendo, como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Malaquias capítulo 4, verso 1. Satanás, a raiz de todo o pecado e de todos os malfeitores, que são seus ramos, serão inteiramente extirpados. E dar-se-á fim ao pecado, com toda a desgraça e ruína que dele resultaram. Diz o salmista: destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó, inimigo, consolaram-se as assolações. Salmo, capítulo 9, versos 5 e 6. Entretanto, em meio da tempestade do juízo divino, os filhos de Deus não terão motivos para receios. O Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Joel, capítulo 3, verso 16. O dia que traz terror e destruição aos transgressores da lei de Deus trará aos obedientes gozo inefável e glorioso. Congregai os meus santos, diz o Senhor, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. 1 São Pedro, capítulo 1, verso 8. E Salmo, capítulo 50, versos 5 e 6. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias, capítulo 3, versos 18. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação. Nunca mais dele beberás. Eu sou aquele que vos consola. Isaías capítulo 51, versos 7, 22 e 12. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías capítulo 54, verso 10. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Daniel capítulo 7, verso 18. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Salmo capítulo 113, verso 3. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias capítulo 14, verso 9. Dizem as Escrituras: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. São fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. Salmo 119, verso 89. E Salmo 111, versos 7 e 8. Os santos estatutos que Satanás odiara e procurara destruir serão honrados por todo um universo sem pecado. E como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías capítulo 61, verso 11.